Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um Liter Atos e neste vídeo, como prometido, nós vamos estar passando a segunda parte dos livros de filosofia política, a partir do período moderno até o período contemporâneo. Livros clássicos dos quais você tem que obrigatoriamente ler ou ter na sua biblioteca. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o livro do Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês é uma versão da coleção dos pensadores, das quais existe outros escritos políticos de Maquiavel, inclusive o livro O Príncipe. Eu indico esse livro porque dessa versão porque você vai ter um custo mais baixo e com alguns outros textos adicionais de Maquiavel. E por que ler Maquiavel? Porque Maquiavel é importante. Maquiavel é dito assim o filósofo político da modernidade. É aquele que vai subverter a noção de política, a ideia de que se tinha de política do período antigo até o medieval, no qual ele vai falar, olha, política é a ideia da manutenção do poder. O príncipe, aquele que está na frente do poder político, é aquele que tem que saber fazer o jogo da política. Ele não necessariamente vai buscar aquilo que se pensava sobre a virtude dos cidadãos ou como a cidade deve andar bem ou melhor, mas a política, enquanto exercício do poder, necessita de alguém que tenha uma virtude para manter esse poder. E a política, enquanto um âmbito, um lugar complexo, onde você tem várias maneiras para você ter que se manter no poder, você vai ter que saber jogar. E aí você vai ter sucesso como príncipe. E aí eu acredito que Maquiavel é, de certa maneira, um filósofo político por excelência, porque se você lê a contemporaneidade, a política, você vai ver que a política tem desses elementos de jogo, de acordos, de uma maneira como você lidar com o ambiente que está no momento e não necessariamente fazer aquilo que é o melhor. O melhor é você saber jogar ao seu favor para que aquilo, para que você consiga manter o poder. Então, Maquiavel é uma leitura obrigatória enquanto filosofia política. Um outro filósofo político que também é imprescindível para a sua leitura é Thomas Hobbes, o Leviatã. O Hobbes, através dessa obra, ele lança mão de vários argumentos dos quais ele está pensando na paz, no ambiente que ele está vivendo de guerras, de conflitos, de religiosos e afins. Ele está falando, olha, eu proponho para você um suposto poder neutro, central, no qual vai garantir a paz para os cidadãos, no qual também vai se exercer o monopólio da violência legítima, né, através do próprio Estado. Então, assim, ele lança bases para aquilo que a gente sabe de estudo de história e filosofia, de absolutismo político, ou absolutismo secular, melhor dizendo, né? Então ele vai lançar essas bases e é um autor também estudado não só na filosofia, mas no direito. Um outro livro que eu indico para vocês, do mesmo autor, é Do Cidadão, no qual você tem vários elementos de filosofia política e que obviamente estão relacionados à questão jurídica, né? Como um cidadão deve se comportar, né? Então, assim, Hobbes, em geral, é um autor obrigatoriamente para que todo mundo tem que ler, e principalmente a sua obra, o Leviatã. Um outro autor também muito importante para a história da filosofia, que vai fazer certamente uma oposição a Hobbes, ao seu modelo de contrato, é Jean-Jacques Rousseau, no qual ele vai dar uma ideia, olha, quem é ingênuo o bastante para abrir mão dos seus direitos para delegar a alguém, a um poder central, um soberano? Então, ele vai fazer essas objeções, como pode haver um abuso do poder de quem está liderando, e onde o povo pode ser explorado e não haver a verdadeira liberdade, a verdadeira
positividade política, né, o bem viver político do cidadão. Então, Jean-Jacques Rousseau é também importante a objeção a essa contribuição que ele dá na história da filosofia política. O outro autor muito importante, dos quais faz sentido a gente falar de liberdade, como a gente entende modernamente, é John Locke e o seu Tratado do Governo ou sobre o Governo. Esse aqui eu estou com a versão inglesa. E John Locke ele vai dar a ideia da concepção de liberdade. A liberdade que eu tenho enquanto ser vivo do meu corpo, de usar o meu corpo e assim, a partir do meu corpo, obter meus bens e aí dar origem à propriedade privada, porque é o uso que eu faço do meu corpo, das minhas potencialidades, da minha virtude. Obviamente que a questão da liberdade, a liberdade em Locke, ela vai muito mais além disso, né? Então ele defende a ideia do direito à vida, a liberdade e, por conseguinte, a propriedade. Então ele lança, de certa maneira, alguns dos fundamentos que nós temos jurídicos, constitucionais. Então Locke, ele é importante porque ele, de certa maneira, busca sistematizar e legitimar, justificar aquilo que nós temos entendido por liberdade. Um outro filósofo que muitas vezes é deixado de lado e por muitas vezes gera um certo preconceito, essa corrente filosófica gera um certo preconceito, é o conservadorismo, e nesse sentido nós nos remetemos a Edmund Burke e no seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa. O que é que Burke faz através desse livro? É um livro, ao você ler, é um livro assistemático no qual ele vai estar descrevendo, segundo a visão dele, aquilo que aconteceu, as consequências da Revolução Francesa. E Burke procura apresentar a ideia de que a Revolução Francesa deixou o Estado pior do que era antes, né? Então aquilo que se buscava através da Revolução buscou uma situação, na verdade, ao contrário, e que deixou pior. Então, assim, por isso a ideia do conservadorismo enquanto a rejeição de rupturas, essas rupturas drásticas como ocorreu na Revolução Francesa. Então toda a reflexão conservadora ela vai se atentar para esse tipo de pressuposto. E ele vai identificar diversas características, segundo ele, permeiam o movimento revolucionário. Um outro autor que é, de certa maneira, da mesma linha de Burke, mas que é mais no lado liberal, é o Alexis de Tocqueville, francês, e o seu livro Democracia na América. Democracia na América talvez seja o livro mais indicado dele, principalmente pela reflexão dele, obviamente como o título sugere, sobre a democracia. E Tocqueville ele vai viajar para os Estados Unidos e vai analisar a democracia americana e vai analisar a maneira de se comportar do povo americano, as leis, enfim, a maneira como se manifesta a democracia em geral americana. E a partir disso ele vai fazer uma reflexão própria sobre a democracia, apontando as suas vantagens e desvantagens e exageros. E não por acaso Tocqueville ele é chamado de o profeta da democracia, porque principalmente naquilo que a gente identifica de ruim na democracia, ele revela nesse livro, ele vai descrevendo e vai revelando nesse livro. Um outro livro de filosofia política que nós temos que ler obrigatoriamente é Uma Teoria da Justiça, de John Rawls, no qual ele fala sobre uma discussão contemporânea entre fundamental a ideia de justiça, principalmente no que tange a ideia de justiça social, né? Então ele vai buscar, a partir de uma ideia de um liberalismo econômico e político, mas fundamentar uma ideia de justiça social. E quando não acontece justiça social, o que é que ocorre? Um outro livro que nós não temos aqui, mas que é indicado, é o do Nozick, sobre Estado e Utopia, que é uma objeção a John Rawls. Eu agradeço a todos pelo vídeo, se inscrevam no canal e até mais.